Gente, começamos aí 2023 já quente, né? Pegando fogo. Quente. Começa aí com essa parada que aconteceu ontem, que assim, é interessante que a gente já ia ter essa conversa aqui mesmo, ninguém sabia que... Quer dizer, na verdade, eu acho que todo mundo sabia que esse tipo de coisa ia acontecer, tava meio que... momento, né? O que chama a atenção é que parece que pegou as pessoas desprevenidas, as pessoas que não deviam estar desprevenidas, né? Mas por outro lado, tem o lance da... Sabe uma coisa que eu fiquei me perguntando ontem, o dia inteiro? O que será que esses caras esperam conseguir com isso? O que será que realmente motiva esses caras? O que passa pela cabeça deles? Era óbvio que não ia acontecer nada. Ia acontecer só o que aconteceu, que 1.400 presos, né? Pô, o que explica isso, cara? O Jean tava falando aqui antes, ele te perguntou se era um surto coletivo. O que vocês acham sobre isso? Assim, do aspecto psicológico da coisa? Olha, eu acho assim, ou a gente acaba com a polarização, ou a polarização vai acabar com o país. Eu concordo. Né? Me preocupa muito, e eu acho que isso é um fenômeno, não só do nosso país, eu acho que é um fenômeno global. É mesmo. A gente está tendendo para essa coisa de polarização, mas aqui a coisa está muito aguda. O que me chama atenção, não acho que a massa está polarizada. Eu acho que tem um pessoal fanático, e todo fanatismo, no meu entender, é burro, né? Porque assim, como é que você convence um fanático? Não convence. Porque o fanático... Você nem conversa com ele. Não, porque ele tem um ponto de vista, aquele ponto de vista. Qual é a definição do fanático? É uma pessoa que tem necessidade de acreditar em algo. Sim. E ele vive em função dessa crença. Ele não se baseia em evidências. Ele não tem nenhum pensamento baseado em evidência. É simplesmente uma necessidade de crer. E essa necessidade de crer está muito naquelas pessoas que estão meio perdidos na vida. Eles têm que se agarrar a alguma coisa, alguma crença. Então, existe hoje um número X, eu acho que, graças a Deus, ainda é uma minoria, que está com esse comportamento fanático mesmo. E nada vai parar essas pessoas. O que eu fico pensando, Igor, é assim, totalmente condenável. Eu acho que pequenas concessões que foram feitas ao longo dos anos culminaram nessa situação. Porque, assim, quando você deixa, tipo assim, roubar um celular não é nada. Quebrar uma vidraça de banco não é nada. Quebrar não sei o que não é nada. Destruir patrimônio público, lixeiras que sejam. Roubar cabo de internet. Roubar sinal fio. Na cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Roubar semáforo. Hoje um cara roubando semáforo. Que isso? Na cidade do Rio de Janeiro. Verdade. Pendurado. Cara, roubando. Desculpa. Porque assim, eu sou do Rio e eu falei sinal a vida inteira. Mas agora aqui é semáforo. Mas aí tu falou sinal, eu fiquei... Aí você, que sinal é esse? Caralho, semáforo. Sinal de internet? Sinal de... Isso já rouba. Então, assim, eu acho que vem num crescendo da gente tolerar o intolerável. Porque existe o certo e o errado, dentro de uma concepção social. Nesse certo e errado, pode estar todo mundo fazendo errado, mas não deixa de estar errado. Então, eu acho que isso foi um acúmulo que vinha vindo. Foi o que você falou. Era previsível que ia acontecer? Era. Eu só lamento porque, assim, eu acho que essas pequenas concessões ajudaram. Eu acho que a pandemia ajudou muito. As pessoas ficaram se relacionando por rede social, esqueceram, estão desaprendendo a se relacionar de verdade. Em todos os sentidos, né? As relações estão muito ligadas hoje com a internet. As pessoas hoje marcam encontro, começam a namorar, desmancham o namoro, desmancham o casamento, tudo pela internet. As pessoas não estão mais sabendo conviver. Então, junta essas pessoas, dá confusão. Então, eu acho que tem isso. Agora, eu fico muito preocupada, porque essa polarização está muito ruim. E se você for ver bem, a internet, as redes sociais principalmente, já era um fenômeno. Com a pandemia, esse fenômeno foi elevado à 10ª potência. O que acontece é que a gente esquece que aquilo ali é governado por um algoritmo.
É uma inteligência artificial programada. E não é programada para te fazer um cara mais flexível. Não é programada para me fazer... É o contrário. É uma bolha. Então, assim, vamos supor que você goste de tênis. Aí eu também gosto de tênis. A partir dali, tudo que acontecer de tênis vai aparecer pra gente. Então, eu deixo de ter contato com outras tribos para só ter contato com uma bolha. E eu acho que uma das coisas que acontece num cenário como esse é você achar que todo mundo pensa que nem você e que, obviamente, você tá certo. Né? Que aí é o tal do fanatismo. E aí chega você um ponto vive que uma somente verdade... Você vive daquela verdade. É verdade. Né? Porque o fanático não adianta. Ele vive daquela verdade. É besteira. Agora, eu acho que talvez isso fique um ensinamento pra gente. Primeiro, quebrar uma lixeira na rua já é uma coisa grave. Né? Jogar papel na rua também é uma coisa grave. Ou a gente vai evoluir para para civilidade, ou a gente vai abrir mão, porque tudo fica relativo. Né? Isso assim, pegou não sei o que, mas o cara pegou porque precisava, seja precisando ou não. Eu me lembro que, por exemplo, não sei se você pegou essa fase, a minha mãe, eu chegava em casa da escola, ela conferia meu material de escola. Uma vez veio uma borrachinha que tinha um cheirinho de chiclete, que uma amiga me deu, a gente trocou, eu troquei a minha velha por ela por um dia. Pô, eu tive que ligar para casa e minha mãe ligar e falar, né? De quem é essa. Não, olha, a fulana está dizendo aqui que elas trocaram, amanhã vai devolver. Quem faz isso hoje? Ninguém se importa muito. Agora, Bia, você colocou uma coisa bem interessante sobre essa questão do coletivo justo com a inteligência. Né? Assim, essa bolha que as pessoas estão vivendo, elas não param para ler, elas não param para ampliar o seu conhecimento. Foi nesse sentido que você falou sobre isso? Não, é sentido do algoritmo, porque assim, as redes sociais são comandadas por uma inteligência artificial, que é programada por alguém. Mas esse alguém que programa a inteligência artificial, programa com a intenção clara de ver o perfil de consumidor que você é. Entendi. Porque o objetivo das redes sociais basicamente é te manter o maior tempo possível nas redes sociais. E como é que faz isso? Te mostrando só coisa que você gosta. Claro. Ou então, só coisa que reforça. Você vai criando um universo. Não, você vai criando um universo que é seu e de meia dúzia de pessoas. Você vai tendendo a ficar radical. Porque você só vê aquilo, você só debate aquilo. Por exemplo, as praias no Rio de Janeiro. Você é carioca. Você lembra que a gente falava assim, a turma do posto 6, a turma do posto 9, a turma do arpoador. Era separado, né? E a gente brincava que a faixa de areia definia quem a gente era. Isso na praia. Agora você imagina numa rede social. Isso foi a um extremo. E isso me deixa muito triste. Interessante, é verdade você está falando. Me deixa muito triste, porque assim, nós evoluímos como espécie justamente por sermos diferentes e nos complementarmos. Numa reunião de homens primitivos, tinha aquele que sabia mais o movimento da caça, aquele que preparava a caça. Isso sempre, a união das nossas diferenças nos levou à evolução. Porque pensa bem, Igor, nós somos uns animaizinhos muito mequetrefe. Morre à toa. Né? A gente morre à toa, a gente precisa de cobertor, porque a gente não é peludo que nem um urso, a gente não é veloz que nem... si mesmo, pô. A gente não é veloz como um tigre, como um leopardo, sim. A gente não tem musculatura como um tigre, a gente é um animalzinho esquisito, entendeu? E, ao mesmo tempo, dominamos o reino animal no planeta, isso aí não tenha dúvida, mas dominamos... Não porque a gente é super, ultra inteligente, porque a gente se colaborou. Durante toda a história da humanidade, homens e mulheres separavam e se complementavam nas tarefas. Os homens iam caçar, as mulheres cuidavam da vila, né? Aí que surgiu as primeiras vilas, que era mais a área familiar. Hoje é uma competitividade, ninguém complementa mais ninguém. E isso está acontecendo de uma forma muito... Se as pessoas notarem, as pessoas não estão notando isso.